Podfaz, podcast da Crefaz. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podfaz. No primeiro episódio da nossa temporada, a gente contou um pouco sobre como a inquietação dos nossos fundadores fez a Crefaz chegar onde ela está hoje. E hoje a gente está aqui para inaugurar um novo quadro, um quadro sobre educação financeira, para a gente poder falar com vocês sobre como esse tema é importante e é essencial no nosso dia a dia. Porém, a gente sabe que esse tema ele é complexo, ele é grande, ele tem cheio de nuances diferentes. E para isso, eu tô do lado de uma pessoa extremamente especial que vai ajudar a gente a explorar esse tema da forma como ele merece ser explorado, de forma simples, de forma prática, de forma didática, do jeito que nós da Crefaz acreditamos que ele realmente deva ser explorado. Seja muito bem-vinda ao Podfaz, Rosana. Muito obrigada, estou muito feliz. Quero dar um oi para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando o podcast. A gente está fazendo isso aqui por vocês, viu? Vai ser um trabalho muito legal. Essa atenção que a Crefaz está dando ao tema, né? A educação financeira é fundamental para todos os brasileiros e vai ser show, vai ser show. Acompanhem, viu? É importante que vocês estejam aqui. Gente, a Rosana é maravilhosa, a gente tá nessa discussão, a gente fala nesse namoro pra sair esse podcast já faz algum tempo. E desde a primeira conversa a gente ficou tão encantada e tão empolgada com o tema, por quê? Porque a Rô, ela sempre traz pra gente essa visão de como a educação financeira, ela deve e pode ser trabalhada. Porque é um tema que muitas vezes é tratado como um tabu. É um tema que as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de trazer o tema à tona, porque a gente sabe, né, que a educação financeira e principalmente falar sobre dinheiro é algo que incomoda, é algo que gera um desconforto. Então, antes da gente entrar no tema propriamente dito, Rosana, eu quero saber de você. Como que você chegou nesse tema, com o que você trabalha, o que você faz hoje e, principalmente, como que você vai ajudar a gente a explorar tudo isso da forma como realmente deve ser explorado. Então vamos lá. A história é longa, mas ela também é apaixonante, né? Sim. Eu, desde muito jovem, eu me encantei pelas questões do mercado financeiro. Já me graduei olhando para toda essa vertente e fui trabalhar mais focada na parte dos investimentos financeiros. Passei por grandes instituições financeiras, corretoras de valores, bancos de investimentos, mas existia algo que me apontava que assim, tinha alguma coisa que não estava funcionando bem, né? E quando eu digo não estar funcionando bem, não é dentro das instituições, né? Mas o que me inquietava era por que as pessoas não chegavam ao universo dos investimentos financeiros. E dentro dessa minha busca, dessa minha inquietação, eu fui navegando novos mares, né? A psicologia financeira, a economia comportamental, ainda com foco especial na parte dos investimentos, mas o mercado financeiro é muito amplo. O processo de educação financeira é muito amplo, ele é extenso, né? Até quando você comentou, porque educação financeira tem ali as suas complexidades. Essa complexidade a gente traduz em é muita coisa, é muita informação. E você acaba tendo que olhar para todos esses campos para compreender por que as pessoas não investem, por que elas estão endividadas, e aí você entra numa parte mais de crédito. E aí eu puxei mais uma ponta nesse estudo, que é a parte da sociologia, né? Então, essa é a minha grande paixão, falar sobre o dinheiro. O que muitos temem, o que é o tabu para muitos, é o que eu falo e trabalho há aproximadamente 27 anos, né? A minha carreira é toda focada nisso. E olhando para essa parte mais educacional, biopsicossocial. A gente não quer complicar as coisas, né? Não tem Mas só para quem como. está aí do outro lado entender um pouco. Como é que eu olho essa questão do dinheiro? Olhando para a parte biológica, a gente não sente aquele frio na barriga quando fala de dinheiro, né? Essa é a parte biológica. A parte psicológica, a gente perde o sono, tem angústia, depressão, euforia, né? E a parte social não adianta a gente falar de dinheiro como se fosse tudo igual para todo mundo. A minha história é uma, a sua história é outra, a sua história é outra. E enquanto nós não olharmos a educação financeira dentro de todas essas variáveis,
fica algo não praticável. E o que a gente quer realmente é trazer algo que possa ser praticável pelas pessoas de verdade. Gente de verdade, gente que faz. Exato. A Rosana ela já pegou basicamente o nosso lema aqui, que é o crédito para quem faz, e a nossa ideia de trazer a educação financeira justamente nesse cenário. Então, entender todo esse contexto, por mais que seja uma palavra gigante e difícil, biopsicossocial, mas é a importância da gente olhar na particularidade do indivíduo. Ou seja, a gente olhar a particularidade de cada pessoa, a gente entender e a gente sabe, e é esse o nosso desafio aqui nesse podcast. É como a gente vai trazer isso para vocês, entendendo a individualidade de cada um, entendendo como tudo que a gente vai trabalhar aqui, todas as discussões que a gente vai tecer, como que isso vai realmente ter um efeito na vida de cada um de vocês. De forma prática, aplicável, que seja algo que não tenha uma fórmula pronta, né? Eu acho que esse é o nosso norte, é a partir daqui que eu vou começar a puxar esse fio com você. Vamos Porque lá. não existe uma fórmula pronta para educação financeira, né, Rosana? Não, não tem. E eu acredito, né, diante de todos esses anos de estudo, que a grande dificuldade de cada um de nós é que a gente vai buscar a fórmula pronta. Ah, o que que você tem que fazer para guardar dinheiro? Ah, você tem que fazer tal coisa, o passo 1, passo 2, passo 3. Às vezes eu consigo fazer o passo 1, passo 2 e não consigo o 3. Você consegue o 2, o 3, mas não consegue o 1. E aí todo mundo se perde e acaba não tendo a essência do que é fundamental na educação financeira, né? O que é essencial na educação financeira? Você ser um indivíduo, uma pessoa capaz de entender, de compreender quando você precisa tomar alguma decisão, quando você precisa ter algum diálogo onde isso envolva dinheiro. Então, pode ser a compra de um bem, pode ser o cálculo do pagamento da escola dos filhos, se você faz a compra do supermercado mensalmente, ou você vai toda semana lá buscar uma promoção de determinado supermercado ou dos supermercados que tem no seu bairro, né? E a gente fica, na verdade, buscando 2, 3, 5 passos padronizados, né? Como se todos nós fôssemos iguais, tivéssemos a mesma vida e a mesma forma, inclusive, de produzir dinheiro. Essa parte de produzir dinheiro, eu lembro que a gente está discutindo recentemente, né, quando a gente estava conversando sobre o tema, a gente trouxe, né, como os perfis das pessoas são diferentes, né? Então, tem pessoas que são muito boas em produzir o capital e não necessariamente administrar ele, né? Então, tem pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro, mas não são muito boas administradoras dele, né? Então, outra coisa que eu acho muito curioso agora que a gente está exatamente no meio do ano é que as pessoas elas sempre comentam, né? Então, a gente já tá no meio do ano, eu prometi pra mim mesmo que eu ia guardar dinheiro, até agora eu não guardei, então vou continuar assim mesmo, né? Por que que a gente se sabota tanto quando o assunto é planejar a nossa vida financeira, quando o assunto é planejar as nossas expectativas? Por que que isso acontece principalmente quando o assunto é o dinheiro? Nossa, essa pergunta, ela É a pergunta de 1 milhão. ela é divina, né? Por quê? Se a gente tivesse falando o mesmo do mesmo, que hoje a gente vê, né, na mídia, em outros locais, pessoas falando sobre dinheiro, a gente a partir de um ponto onde, a pessoa que procrastina, a pessoa que tem preguiça, ela é muito imediatista. Então, nós já criamos dentro do senso comum, né? O que que é o senso comum? É essa fala que a gente tem do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com a nossa vizinha, com o colega da escola, com o colega do trabalho, e aquilo acaba parecendo que é uma verdade, né? Então, na maioria das vezes, o que nós vemos é essa questão do, olha, a culpa está em quem não consegue se planejar. E isso foi um papo que eu tive com você também, né? Porque, assim, planejar é chato. Exato. É chato. Não adianta a gente mentir e falar que, gente, planejar é gostoso, todo mundo gosta aqui de sentar, tirar um tempo da vida, colocar tudo numa planilha. Não. Você vai ter que parar de assistir aquela série, a novela que tá passando, o programa que você mais gosta na TV, o jogo de futebol, do campeonato que tá passando. Pra quê? Para sentar numa mesa, num computador, para pegar o celular e ter que ali planejar alguma questão. Então, a gente já tem uma primeira barreira para esse planejar,
que vem junto com essa questão de adiarmos. Então, foi muito bacana esse exemplo, né, que você trouxe. Normalmente a gente tem aquelas resoluções do início do ano. Não, porque o ano que vem eu vou começar a dieta, eu vou guardar dinheiro, eu vou comprar um carro, vou trocar alguma coisa dentro da minha casa. E passa um ano, passa 2, passa 3 e aquilo não acontece. Existem algumas respostas para isso e, infelizmente, elas não são tão simples como normalmente a gente trata essa questão, né? Como eu disse no começo, não tem jeito, a gente vai ter que voltar um pouco nessa questão. Nós temos essa nossa parte biológica, psicológica e social de como a gente vai olhar o dinheiro. Principalmente essa parte psicológica e essa parte sociológica, ela vai trabalhar essa nossa questão do não planejar ou de adiar esse planejamento. É muito desse pressuposto que a gente sempre busca algo que vá nos trazer prazer, né? Então, o ser humano, de forma geral, e é natural, e é todo mundo, e não tá errado, mas que a gente sempre busca algo que nos satisfaça, e principalmente a curto prazo. É muito difícil para todo mundo se planejar e pensar em algo que você vai conquistar só lá na frente. É muito mais fácil, tô tentando guardar dinheiro para comprar alguma coisa. Nossa, mas eu tô tão cansado hoje, eu acho que eu mereço. Então, hoje eu vou conseguir alguma coisa aqui. Então, é natural do ser humano isso, né? Então, eu acho que isso cabe muito bem nesse processo que você tá falando. Do Exatamente. biopsicossocial e de como a sociedade, de forma geral, vai trazendo essa necessidade, vai gerando essa necessidade na gente também. E aí, olha que engraçado isso, né? Porque quando a gente fala do planejar, o planejar ele já traz em si essa questão do tempo. Eu estou pensando em um prazo mais longo. Eu estou olhando para o futuro. E existe um abismo, né, entre o hoje e esse futuro. Por isso que eu vou planejar para eu construir essa ponte do abismo e passar com os menores desafios possíveis. Só que esse construir essa ponte é onde vem os grandes desafios, onde a gente enxerga os grandes desafios com o dinheiro. Por quê? A recompensa, esse prazer que você citou perfeitamente, ele só vem lá no final. Depois que eu construir essa ponte, andar por essa ponte e eu vou receber algo, né? Então, se eu não executo esse planejamento, ele foi só uma ideia. Ele foi ali algo que eu criei e eu vou ali trazendo elementos, mas se eu não fizer o que precisa ser feito para buscar essa minha recompensa do planejamento, eu não sinto esse prazer. Logo, eu não sei, na verdade, qual que é o resultado de planejar. E aí eu começo a agir nesse imediatismo. Por quê? Comprei isso, tive prazer, fiquei satisfeito, eu senti. Aquilo foi mais elaborado. Fácil de você repetir. Exato. É um comportamento muito mais fácil da gente repetir quando a gente escapa ao planejado. Porque o planejado é ao longo prazo. E se você não consegue chegar lá nenhuma vez, você não sabe qual vai ser o prazer de concluí-lo. Então, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, se eu pudesse responder para você de um modo mais objetivo, né? Onde está essa questão tão fundamental na educação financeira, que é o planejar, né? Planejar aquilo que você vai comprar, planejar como você vai gastar o dinheiro, planejar como você vai investir, produzir capital, né? Como você falou, que é nada mais do que o nosso salário ou a nossa comissão, se a gente trabalha de maneira autônoma. No planejamento, eu não tenho uma resposta de prazer imediato. Eu tenho um movimento de ação onde eu vou construir esse prazer para o futuro. E a maior parte de nós não consegue chegar até esse ponto. Exato. E somos seres humanos que passamos por N situações durante o dia. Quem nunca? Eu nem vou trazer exemplos aqui que meu marido vai me dar uma bronca depois. Mas assim, quem nunca não conseguiu fazer algo por conta desse imediatismo? Né? Então, eu percebo que é um comportamento humano, acima de tudo, mas a gente percebe também que é um movimento cultural.
né? A gente percebe que o processo de bancarização do Brasil foi um processo que foi feito a muito curto prazo, né? Você acha que isso tem uma certa influência na forma como a gente lida com dinheiro hoje também? Total influência, né? Se a gente for falar da história da bancarização, né? O que é a bancarização? É esse nosso primeiro acesso de muitos de nós aos produtos financeiros, né? Seja no crédito, seja na parte de investimentos. Se nós formos pensar nisso, Brenda, talvez dos anos 2000 para cá, e aí a gente está falando de um curtíssimo espaço de tempo, né? 25 anos, em que parte da população brasileira começou a ter acesso aos produtos bancários, né? E aí a gente envolve novamente, né? Repetindo, ter uma conta corrente, ter um cheque especial, um cartão de crédito, poder fazer um pagamento de um boleto usando um cartão ao invés de dinheiro vivo, pegar um empréstimo para comprar uma casa, adquirir um bem, enfim, N questões. E isso aconteceu como uma avalanche no Brasil para os brasileiros, de tal modo que a oferta dos produtos e serviços foi grande, mas o preparo desse consumidor não foi. Então ele foi muito mais atraído pela facilidade, pela conveniência, pela rapidez com que ele consegue fazer as coisas relacionadas ao dinheiro e esses produtos, do que pela formação de um planejar e de uma tomada de decisão. Só para a gente ter uma ideia do reflexo disso, nós temos no Brasil hoje um número alarmante de pessoas endividadas, né? A gente tem aí cerca de 72 milhões de brasileiros endividados, e é uma loucura, porque isso representa nações. Representa, você fala 72 milhões, a gente tá falando de um tamanho continental de um país tipo Reino Unido, Exato. né? Então, isso que às vezes é difícil pra gente ter dimensão, né? Quando a gente fala 72 de brasileiros em situações de endividamento, a gente muitas vezes fala assim, beleza, 72 milhões é um número expressivo, mas quando a gente coloca isso, que é um total de uma população de um país inteiro com dificuldade financeira, a gente para e reflete como que isso é algo constante e que muitas vezes a gente fecha os olhos para não olhar, né? A gente fica na nossa bolha e, inclusive, às vezes, nas nossas dívidas também. Mas como o assunto é um tabu, como eu disse no começo, é difícil esse assunto ser debatido, ser colocado na mesa de uma forma que a gente entenda que existe todo um processo de tomada de decisão que levou a gente até esse momento. Porém, existem inúmeros fatores em volta que facilitam para que ele ocorra. Então, é um universo gigantesco que a gente promete explorar com muita calma com vocês aqui. Mas a Rosana promete dar uma aula pra gente também sobre isso, né? E eu vou puxar esse lado da aula porque nas diversas conversas que a gente teve, nas nossas pesquisas sobre o tema, uma palavra, na verdade, me chamou muita atenção e eu queria que você me explicasse com mais propriedade e também para levar para o nosso público como realmente isso funciona. O que é o letramento financeiro e como que ele se encaixa em tudo que a gente disse até agora? Parece um amontoado de letras difíceis, mas o que quer dizer o letramento financeiro? Como que a gente pode aplicá-lo ou entendê-lo de início, pelo menos? A gente vai dar um passo para trás, tá? Para falar do letramento financeiro. Quando a gente fala de letramento financeiro, a gente está falando realmente do aprendizado, do adquirir o conhecimento sobre as instituições financeiras, como que os produtos e serviços bancários funcionam, de crédito, de investimentos. É como a gente aprender a ler e a escrever, né? Antes de você aprender matemática, antes de você aprender geografia e história, o que você aprende primeiro? Você precisa saber ler e escrever, né? Para você fazer a leitura desses materiais que vão fazer avançar esse seu conhecimento. Então, o letramento financeiro, quando a gente usa esse termo, é para dar esse entendimento de o seu processo de início do aprendizado, né? Então, o que a gente vê muito, né, quando a gente conversa sobre dinheiro com as pessoas? Ah,
Eu quero entender por que essa taxa de juro é tão alta. Então, primeiro, você vai entender o que é taxa de juro. Uhum. Porque a hora que eu vou explicar para você o que é uma taxa de juro, eu não vou falar só de um número. Eu vou falar de um contexto do sistema monetário, eu vou falar da economia, eu vou falar de quem define a taxa de juro, eu vou falar de cenário econômico atual. Então, se eu só chegar para você e falar assim, Brenda, a taxa de juro no Brasil hoje, Selic, a taxa que nos dá o direcionamento de tudo que a gente vai falar sobre dinheiro, está em 14,75% ao ano. Aí você vai olhar para mim e vai falar... Falou grego, Rosana. É exatamente isso. Então, nesse letramento, a gente traz esse tipo de conceito. Eu dou um passo para trás, para a hora que eu te disser, Brenda, a taxa de juro do Brasil, a Selic, neste momento está em 14,75 ao ano, faz sentido para você, porque você tem Perfeito. todo um conhecimento. Isso é diferente de educação financeira. Show, eu acho que eu vou tentar trazer alguns exemplos práticos de algumas dúvidas que a gente sempre ouve todo mundo perguntar e a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido Tá aqui. bom. Então vou te colocar na parede Ai, meu agora, Deus. no primeiro episódio, gente, torçam pra ela não fugir, tá? Porque eu quero que ela fique aqui até o final. Mas vamos lá, vamos responder de forma simples pra ver se Tá o pessoal bom, entende combinado. dentro desse contexto de letramento Vambora. financeiro. É melhor eu pagar à vista ou parcelado, Rosana? Depende. Eu sabia que ela ia falar isso. Por quê? Essa é a grande beleza, né, de quando a gente fala sobre dinheiro. E a gente começou esse episódio abordando isso. É individual. Falhamos miseravelmente com o nosso rico dinheirinho porque a gente acha que é uma caixa igual para todo mundo. Então, pode ser que para a minha situação, parcelar seja o ideal. Mas para a Brenda, não. O melhor é ela se programar, talvez juntar esse dinheiro e pagar à vista. E aí vamos abrir um pouco mais esse leque para não ficar algo subjetivo e falar assim, ai, todo mundo fala isso, nunca responde. Então vamos lá, peraí. Como é que funciona isso, né? A primeira questão é você entender quanto você produz de dinheiro. A base da educação financeira não é o gasto. Não é como eu vou gastar. É como eu produzo dinheiro. Você é um funcionário CLT? Que você sabe que vai vir ali o seu contra-cheque, o seu olerite. Você sabe qual é a sua renda bruta, que descontos vêm e no final você tem lá o líquido. Você recebe isso 2 vezes por mês, ou seja, você tem um adiantamento quinzenal e depois você tem a parte final ao final do mês. Você trabalha de forma autônoma. E nesse seu trabalho autônomo, você recebe um salário fixo, mais uma comissão ou só comissão? Então, agora a gente vai pegar essas perguntas e dar uma ideia de como nós pensaríamos. Se você tem uma carteira assinada, se você é um funcionário CLT, é muito provável que você consiga se programar melhor para o parcelamento. Por que eu digo é provável? Porque você não é o dono do dinheiro. Você presta serviço para o dono do dinheiro. Então, se você perder esse emprego, se você for mandado embora, você pode entrar em uma dificuldade financeira. Então, você tem que colocar isso no seu processo decisório, tá? Show. Mas percebe? Eu já posso pensar no parcelamento numa condição como essa. Se eu trabalho de maneira autônoma e sou comissionado, o que normalmente acontece com quem é comissionado? Ele tem uma média do que ele produz. Ele vai ter um mês melhor, um mês não tão bom, mas quando ele olha para aquela dinâmica de como ele faz dinheiro, normalmente ele tem uma média. O ideal, neste caso, é que essa pessoa poupe parte dessa média, né? E não é assim, quando eu fiz mais comissão eu vou e gasto mais, né? Poupe. O que é difícil não fazer. Exatamente.
poupe uma parte e pensando em tirar essa pessoa de um possível problema financeiro futuro, eu sugeriria que ela fosse para uma estrutura de pagamento à vista. Show. E aí percebe que eu não usei nenhum número. Uhum. Inicialmente, para falarmos sobre essa questão, eu não estou falando de números, né? Por isso que o processo de decisão dentro da educação financeira, ele não é o que a maior parte das pessoas vem aprendendo ou vem achando que é. Eu tenho que fazer conta, eu tenho que fazer planejamento, eu só tenho que... Não. Existe a elaboração do pensar como é que você faz dinheiro e, consequentemente, como é que você vai gastar. Tem todo um mito em cima, né, de como a gente trabalha a educação financeira. Tem muito da fórmula pronta, tem muito a fórmula do juros simples, juros compostos, quando eu vou fazer um parcelamento. E a gente entendeu agora que não, né? Então, a Rosana resistiu à primeira pergunta, gente. Então, eu vou seguir. Ela ganhou moedas aqui agora. Dentro desse contexto também, né? Como que a gente pode definir, dentro desse formato também, o que são despesas fixas? Isso também é muito... Nossa, você Dificultei um veio que pouquinho, veio, foi só um né? pouquinho, só um Veio pouquinho. que veio. Então, as pessoas, né, e eu me incluo porque durante muito tempo eu ouvia essa questão de despesa fixa, despesa variável, e você fica, tá, mas ou tudo parece fixo, ou tudo parece variável. E na educação financeira, a gente trabalha com esse tipo de conceito, né? Que é justamente quando você vai para essa parte do planejar, né? De fato, na essência do planejamento. A despesa fixa é tudo aquilo que é certo e garantido que vai acontecer por algum tempo. E normalmente, Brenda, a despesa fixa, ela não muda muito no valor nominal, no valor do dinheiro dela. Uhum. Exemplos: conta de luz, eu vou pagar todo mês. Meu aluguel, eu vou pagar todo mês. Meu financiamento imobiliário, vou pagar todo mês. A escola das crianças, vou pagar todo mês. Então, essas contas das despesas fixas, elas precisam estar garantidas dentro desse salário, dessa comissão, dessa renda produtiva do trabalho. Show. Tá respondendo muito Tô bem, indo bem, tô gente. indo bem. Eu tô Tô tentando. suando, mas tô passando. Tô tentando colocá-la na parede, mas tá sendo impossível. Agora, uma última pra gente poder seguir. Tá. Essa aqui é famosíssima, eu tenho certeza Vamos que você lá. já ouviu. Dá pra começar a investir ganhando pouco? Depende. Eu adoro, pode seguir. A resposta mais comum e que as pessoas mais ouvem, e aí é isso, tá? A gente vai sair da bolha. A gente vai sair da bolha. É que sim. Uhum. Mas quando eu digo esse sim, de novo, a gente volta para aquela caixa onde todas as pessoas são iguais. E aqui não. A gente olha para as pessoas, sendo pessoas, indivíduos com as suas histórias. Não é todo mundo que vai conseguir, né? Não basta você ter uma renda, você ter uma fonte de onde vem o dinheiro para você conseguir investir. Você precisa estar com suas despesas fixas supridas, você precisa estar atendendo toda a sua estrutura de dignidade de vida, né? Todo mundo comendo, todo mundo com teto para morar, a vida tá ok, estamos cumprindo com os nossos compromissos, tá? Aí sim, eu vou verificar o seguinte: com quanto eu posso começar? Uhum. Se eu parto do princípio que todo mundo pode começar a investir agora, eu estou falando de algo ilusório, né? Porque aí a pessoa vai dar uma risada e vai falar: Rosana, mas eu não tô nem conseguindo pagar minhas contas. Nem o básico. Isso, então, o que acontece? Dentro da estrutura de educação financeira, não é que essa pessoa vai dar um passo para trás. Nós vamos partir de um ponto diferente, Uhum. o que muda tudo, né? Não, com certeza. E ouvindo você falar dessa forma, a gente fura um pouco a bolha, mas a gente fura essa bolha sem tirar o pé do chão. Isso. Né? Sem deixar de entender todo o contexto que essa pessoa tá inclusa, sem deixar de entender que ela precisa suprir
algumas várias necessidades básicas que ela possui, para depois disso esse investimento vir aos poucos com o que ela consegue. E lógico, eu percebo muito que isso vai de pessoa para pessoa e de objetivo que a pessoa quer tem. Às vezes a pessoa tem um objetivo que não vai ser esse, né? E outras pessoas querem ter esse objetivo e buscam consegui-lo, né? E aqui entra outro assunto muito importante, que é a anotação dos gastos, né? Quando a gente começa a anotar o que a gente gasta, eu entendo, e daí eu vou dar a minha visão um pouco mais simplista do assunto e eu quero muito que você me ajude a complementá-la. Tá. Quando a gente começa a anotar os gastos, eu entendo que isso seja importante porque a gente tira isso do imaginário, né? Então a gente tem aquele controle mental do quanto a gente gasta, do que a gente pode, do que a gente não pode. Só que a gente disse lá no começo que isso vai envolver fatores biopsicossociais. Então, tem questões psicológicas, tem questões emocionais, tem contexto, tem sociedade, tem tudo isso envolvido. Se eu tenho tudo isso só dentro da minha cabeça, eu vou acabar passando por alguns momentos e você envolta por vários sentidos e sentimentos que podem fazer eu titubear de alguma forma. A partir do momento que eu coloco isso num papel, que eu coloco pra fora e que eu olho aquilo, a forma como eu absorvo isso é diferente. É por conta disso que é tão importante ou tem alguma coisa a mais? Eu adoro essa parte, né? Por quê? É, é aquilo que a gente vem conversando aqui hoje, né? Ninguém tá dizendo que é legal parar, sentar, ficar fazendo conta. Que, ai, gente, que delícia! Vou interromper minha série agora aqui que eu tô assistindo, né? Porque eu vou fazer o meu planejamento, eu vou anotar quanto eu ganho, quanto eu gasto. Primeiro que assim, para a maioria de nós é uma dor. Se você já sabe que você tá gastando Você mais do que você sabe. deveria, nossa, se Exato, passar você- isso pra um papel vai ser terrível. Você vai muito mais tentar afastar isso de você Uhum. do que trazer isso para uma reflexão, uma análise, né? Mas você disse algo, e assim, eu acredito nisso porque eu vejo isso Uhum. acontecer. O que está por trás da importância da anotação das informações financeiras? Não é só você ter um papel escrito um monte de Uhum. número. Biologicamente, nós temos, né, e fisiologicamente, aí a gente aprofundaria muito, e não é essa a questão. O importante é todo mundo entender como é que as coisas acontecem. A gente tem no nosso cérebro, e isso inclusive rendeu um prêmio Nobel, Aham. tá? E aí a gente vai tentar falar sobre isso de uma maneira bem simples, bem legal. Existe um lado do nosso cérebro que ele sempre vai pensar de uma maneira mais rápida, simplificada, instintiva, tá? Pra gente resolver qualquer coisa. Existe um outro lado que ele vai trabalhar isso de forma mais lenta, minuciosa, detalhista. Como é que a maior parte de nós normalmente pensa dinheiro? Nesse primeiro lado. Rápido, instintivo, não, deixa eu resolver isso logo, deixa eu tirar isso da frente. Ai, eu não quero Uhum. pensar nisso. Ai, eu não aguento mais pensar nisso, falar sobre isso. Não, nem quero ver minhas contas, nem vou abrir a fatura do cartão de crédito. Não exige um assim. esforço, esse forma de pensamento, né? Ela é mais instintiva mesmo. Ela traz algum resultado, Uhum. que pode ser positivo ou não, mas ela eu preciso tirar logo aquilo da minha frente. Em algumas frentes, sem ser, logicamente, com dinheiro, ela é Sim. extremamente importante, né? Exato. Mas a questão é, esse nosso jeito, esse nosso lado do pensar, ele vem muito mais de uma questão primitiva nossa. Uhum. E lá, quando a gente ainda era homens das cavernas, tinha que fugir do leão, tinha que subir na árvore e brigar por uma fruta com outro animal, proteger a nossa família na caverna. É o luto ou fuga. Exatamente. Sem sombra de dúvida, isso foi fundamental e primordial para o avanço da humanidade. Hoje, contudo, o que a gente tem? Um monte de coisa mais complexa. Toda tomada de decisão que vai exigir um pouco mais da gente é ativado esse outro sistema, então. Exato. Então, quando eu vou lá e eu anoto,
Eu destino esse tempo para olhar para esses números, anotar, pensar sobre o que está acontecendo, o que eu poderia fazer de diferente, o que eu posso Uhum. continuar fazendo igual. Isso vai expandindo esse meu pensar sobre o dinheiro e esse meu processo de tomada de decisão. Perfeito. Muito mais que Então, explicado. anotar o quanto você ganha, o quanto você gasta, pensar sobre como você vai fazer as suas compras, como você vai vender o bem. É fundamental que você pare nesse momento. Não necessariamente você vai fazer contas complexas. Hoje, na internet, tem planilha para tudo. Você só joga os valores lá, a taxa, dá para usar um monte de Uhum. coisa. Quer fazer a conta? Também faz, pode ser no papel, planilha. Cada um vai ter o seu jeito. Mas quando eu anoto, eu estou reforçando o meu entendimento. Eu estou dando tempo para o meu cérebro processar aquela informação e trabalhar um processo de decisão para solucionar aquilo que eu preciso, buscar aquilo que eu desejo de um modo melhor. Perfeito. Eu acho que isso condiz já com o começo do episódio, né? Que muitas vezes a gente acha que não tem pra onde começar, não tem pra onde correr, já é meio do ano, não vou conseguir resolver nada. E não, tem como. Às vezes vai ser um pouco dolorido no começo a gente ter essa tomada de decisão, a gente vai sair de um sistema mais confortável, onde a gente tava mais numa parte mais instintiva de só agir, a gente vai ter que parar e refletir. Mas principalmente, não tem uma fórmula mágica pronta, você vai anotar e amanhã você já vai ter tomado totalmente outra decisão. Mas o processo, a construção, a forma como isso vai sendo feita ao longo do tempo, que vai fazer você mudar a forma como você lida, como você vê e como você reage principalmente ao dinheiro, né? Então, e o que você trouxe eu achei sensacional, porque a gente não precisa ter algo específico para conseguir isso. Existem diversas planilhas, existem diversos cadernos de anotação, existe uma folha e uma caneta. Não vai precisar de muita coisa, né? Pra gente ter essa primeira ação e tudo que a gente faz depende de uma ação, de um movimento. Isso é extremamente importante. A gente tá falando aqui de educação financeira, a gente tá falando de dinheiro. Mas isso vale para todas as promessas do começo do ano que a gente fez, que Isso. agora no meio a gente tá aqui. Será que eu consegui fazer ou não? Né? Vai desde da decisão de eu vou emagrecer esse ano, vou me alimentar melhor. Você vai precisar ter uma tomada de decisão que vai ser um pouco dolorida. Não vai ser algo gostoso você deixar de comer seu chocolate todos os dias. Verdade. Vai doer bastante, a gente sabe. Mas a educação financeira é a mesma coisa, lidar melhor com o dinheiro é a mesma coisa. Se você quer melhorar essa relação, você vai ter que ter uma tomada de decisão e uma ação anterior para isso. Exatamente, né? E aí, eu só queria complementar um ponto nessa questão que, assim, você falou, a gente já tá quase no meio do ano, né? Uhum. E aí fica essa coisa, não, agora o ano já passou, eu vou esperar quando o próximo ano vier. O tempo pro dinheiro é sempre hoje. Uhum. Hoje. E o tempo que passou, ele já tá perdido, ele não volta. Né? Então, a gente tem essa tendência de sempre esperar uma data para marcar Uhum. algum evento. E isso é cultural, né? A gente tem o dia do Exato. aniversário, o dia do Natal, né? E por aí vai. Percebe? Isso é muito cultural. Então, quando a gente tem algum evento, alguma coisa diferente, a gente quer marcar no tempo esse momento. Com o dinheiro, a dica que fica é: o tempo é hoje. Exato. O tempo é agora. Porque ele vai passando e aí você. São 6 meses que você deixou de fazer alguma coisa por você. Ajustar as contas de casa, de repente identificar que talvez seja o momento de trocar de emprego, buscar novas oportunidades, porque você precisa de uma renda diferenciada. E por aí vai, fazer um curso para se aprimorar, fazer uma renda extra. Tem tudo isso. E o tempo tá passando. Já. Então Vocês é hoje. estão anotando, Hoje. gente? Tem vários primeiros passos aqui. Eu ia perguntar um primeiro passo pra Rosana, ela acabou de me dar uns 5 já. Então, assim, dá pra começar. Dá pra fazer. A gente não precisa esperar um momento específico pra isso, né? A gente consegue começar com pequenas coisas, pequenos espaços que a gente enxerga da nossa vida que podem ser transformadores de certa forma. A gente não precisa esperar algo grandioso acontecer pra gente ter uma tomada de decisão
onde a gente vai poder colher frutos lá na frente. Isso pode ser feito agora, isso pode ser feito hoje, com esses inúmeros exemplos que você trouxe aqui. Exatamente. E eu acho legal, assim, né? Quando você fala assim, dos eventos grandiosos. Gente, normalmente os eventos grandiosos não acontecem. Exato. É triste. É triste. Normalmente eles não acontecem, né? Então, às vezes a gente diz, não, quando eu ganhar na Mega Sena. Não, porque se acontecer tal questão, se... E isso vai alimentando em nós uma frustração Gigantesca e que paralisa. que paralisa, né? Enquanto os pequenos passos mais realizados começam a trazer transformações dentro dessa vida financeira, tanto da pessoa como da própria família. Perfeito. Rô, gostaria muito de continuar falando muitas coisas com você aqui agora, mas eu vou partir para a gente finalizar, mas a gente tem um ritual aqui nesse podcast que você não vai ter como escapar. Que a gente tem 2 perguntas e são fundamentais dentro desse tema também, né? A gente está dentro do mercado financeiro e a gente quer ouvir de você, né? Com seu viés de especialista, com a sua experiência de mercado. Para você, Rosana, o que é crédito e o que é fazer? Ai, eu não sabia que tinha essas perguntas, gente, ninguém me contou. Sem spoilers, aqui é sem Ai, spoilers. gente, vamos lá. O que é crédito para mim? Crédito para mim é a possibilidade de antecipar algo que eu quero, mas que eu tenho que ter educação financeira e entendimento para poder adquirir. Ai, que lindo, gente. Alguém anotou, por favor? Eu vou querer isso depois, a gente vai usar. Depois assiste de novo, gente. Assistam de novo, hein? Quantas vezes quiserem. A gente adora quando vocês assistem. E comentem, compartilham, por Tem que favor. mandar os comentários também. Estamos aceitando sugestões e dúvidas, tá? Isso. E o fazer? Ai, ó, tá vendo? Já esqueci. Tá faltando porque eu fico... Tá, e o fazer? O fazer, o que é o fazer pra mim? É você acreditar e aceitar que todos os dias você é capaz de fazer algo pra trazer as melhores coisas do mundo pra si mesmo. Achei poético pra gente terminar um podcast, tá? Isso aí. Achei bem profundo. Profundo, né? Profundo. Gente, foi um prazer estar com todos vocês. É um prazer sempre estar com você Eu que aqui, Rosana. agradeço. Muito obrigada pela parceria. Muito obrigada por topar destrinchar esse tema com a gente. E vocês que estão aí ouvindo e assistindo a gente, não percam, tá? Mais nenhum episódio. Logo a gente vem, uma vez por mês, a gente vai estar aqui para falar com vocês sobre vários temas que envolvem educação financeira e trazer isso de forma simples, descomplicada, prática, para vocês conseguirem aplicar no dia a dia. No próximo episódio, a gente vai trazer um assunto muito importante, que é como a gente confunde os nossos desejos das nossas necessidades e como que a gente pode interpretar como se isso fosse um vilão. Mas, na verdade, tá muito longe disso, né, Rô? Com certeza. Mas sem mais spoilers dessa vez. Gente, espero que vocês tenham curtido muito. Esperamos vocês no próximo Podfaz. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijos. Podfaz, podcast da Crefaz.